Bom, vamos embora então, né, para começar a nossa live. Daqui a pouquinho Bom, muito aparece bem, aí. fazer uma breve introdução aí, Pablo. Só é pena que eu não tô te vendo, mas de boa. O nosso GAP, né, Grupo de Ação Política. Meu nome é Alexandre Gonçalves, eu sou membro do GAP. E hoje nós estamos fazendo uma live aí com o nosso amigo Pablo Almeida, né, que também é membro do GAP. O GAP tem o objetivo de despertar, capacitar e mobilizar estrategicamente a igreja sobre ações políticas. E também capacitando os cristãos para cumprirem a sua missão nas diversas áreas da sociedade, seja nas artes, na saúde, nos negócios, cumprindo a sua vocação em Cristo. O fundador e líder do GAP é o Carlos Said, que está aí acompanhando a nossa live, e que é também apresentador do Conexão GAP, o nosso programa na Rede Super de televisão. Bom, o tema da live de hoje é Coronavírus e Cristo, que é um livro do John Piper, né? Então a gente vai fazer um bate-papo aí sobre os temas desse livro. E aí eu queria começar já, Pablo, te perguntando aí a sua opinião com uma visão geral. O que você achou desse livro do John Piper? Se você acha que está bem, com uma base bíblica boa, e se tem muitos pontos polêmicos, porque eu sei que teve gente aí que não gostou muito do livro. Beleza, excelente pergunta, Alexandre. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está assistindo aí. E o livro do John Piper, Coronavírus e Cristo, esse daqui, o meu, está aqui no tablet, no Kindle. Você tem ele disponível aí nas plataformas digitais, pela Amazon, pela Editora Fiel, pelo aplicativo de áudio The Pilgrim, todos gratuitamente. Você pode acessar lá tanto a Amazon e escrever lá Coronavírus e Cristo, que já vai aparecer para você de graça. E a Editora Fiel também fez uma ótima, não vou nem dizer promoção, mas uma ótima oportunidade para quem gosta de ter o livro físico. Você pode entrar lá na editorafiel.com.br e adquirir sem nenhum custo, tá? R$ 0 o livro, você só paga o frete. Então você que aí quer ter o livro impresso, você pode ir lá na Editora Fiel e pegar ele de graça só pagando o frete. Ou então baixar de graça também nos aplicativos, ou então no The Pilgrim, que é aquele aplicativo de áudio, que você escuta todos os audiobooks ali. Muito bem, dada essa introdução, vamos falar um pouquinho do John Piper. John Piper, ele é pastor batista lá em Minneapolis. Hoje ele não é mais pastor, né? Não assim, ele não tem mais a igreja, ele está aposentado, né? Ele continua sendo pastor, mas ele não é pastor de igreja, assim. Ele faz algumas conferências, é professor de seminários teológicos. Caiu. Foi Caiu, mal, gente. caiu É foi que eu a fui. live? Não, caiu porque eu fui tentar colocar a sua imagem aqui, mas vamos lá, vamos embora. Agora eu vou só te ouvir mesmo. Você não tá perdendo nada, não? Eu tô com cabelo feio, de barba para fazer. Enfim, aonde que vocês Vambora. pararam onde, gente? Eu tá falando, acho que era do Não, John Piper, né? Dando uma você começou a explicação sobre apresentar o ele. John Piper aí. Isso. Sim, pastor Batista, ele é muito conhecido no campo teológico e principalmente pelos reformados, né? Ele é um pastor batista e de soteriologia calvinista. Ele é como se, trazendo para os dias de hoje, ele é como se fosse o Charles Spurgeon, tá? Para o pessoal ter uma noção. Eu conheci o Piper através de um livro, eu vou indicar ele aqui também. Esse aqui, ó, Em Busca de Deus. Você não está vendo, Alexandre, mas eu vou falando o nome aqui que você vai vendo, tá? Em Busca de Deus, livro do John Piper, sensacional. Ele é autor de vários livros, diversos livros, e eu sou um leitor assíduo de tudo que ele produz. Ó, Sofrimento e a Soberania de Deus. Esse livro aqui também é sensacional para a gente entender por que o crente sofre, por que nós sofremos, por que existe sofrimento no mundo. Não jogue sua vida fora, dele também. Ele também fala sobre casamento aqui, ó, Casamento Temporário, outro título aí do John Piper. E o último aqui que eu trouxe, que eu consegui pegar, Finalmente Vivos. Então ele é um teólogo que tem um arcabouço muito grande e um dos maiores teólogos que nós temos aí, muito respeitado em todo o meio teológico, mas principalmente pelo meio teológico reformado. Sobre Legal. o livro Coronavírus e Cristo, é a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de bate-papo também, Alexandre. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer em outros lugares, mas
Sobre o livro em si, eu acho que o assunto principal dele, naturalmente, é a soberania de Deus. A soberania Aham. de Deus, ele é muito enfático nisso, que em meio às adversidades, em meio a todo problema, em toda a situação que a gente está vivendo, Deus ele continua soberano, Deus ele continua sendo bom, Deus ele continua sendo Deus, e ele é muito bem embasado biblicamente, profundamente embasado. Tudo que ele vai citar, ele acaba dando algum versículo ali, explicando o contexto e o texto daquele versículo. Ele falou aqui, ó, deixei salvo aqui, um deles, por exemplo, Isaías 46, de 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O livro é polêmico, Alexandre? Entrando na pergunta que você me fez também. É óbvio que o livro é polêmico, sem sombra de dúvidas. Toda verdade que Aham. você fala, ela tem uma oposição ferrenha. No caso desse livro, nós temos até uma matéria, deixei ela salva aqui, você pode acessar e depois a live vai ficar salva, lá no Conexão Política. Olha só o título da matéria. Capelão dos Estados Unidos sob fogo por compartilhar livro do cristão John Piper sobre coronavírus. Muita gente, muito teólogo liberal, fica redondamente e ferrenho, como diriam, com as bochechas rosadas de tanta raiva, porque um teólogo fala sobre Deus ser soberano. Nós tivemos aí um super teólogo também, brasileiro, né, o Vitor Azevedo, vou falar o nome dele aqui, não tem problema, um grande teólogo brasileiro aí, que falou que Deus não é soberano. E nós entramos aí numa discussão, várias pessoas achincalharam essa frase dele, mas é uma só das frases polêmicas que ele vem falando ao longo dessa vida ministerial dele, mas que nós podemos entender que é uma teologia, um liberalismo teológico que entrou na igreja e que tem acabado com a fé de muitas pessoas, pelo menos a fé no verdadeiro Deus, a fé no verdadeiro Cristo. Então, é óbvio que é um livro polêmico, muita gente não gostou, muita gente achou que ele foi muito enfático, muita gente, assim como esse capelão, um capelão do exército, teve uma moção para remover a indicação que ele teve de outros 20 capelões, tá, do exército dos Estados Unidos, que seguem mais a teologia liberal. Então, é um livro que trata principalmente sobre a soberania de Deus e foi polêmico ao extremo, graças a esse liberalismo teológico que nós estamos vivendo aí, que é uma... eu não sei, eu não vou falar que é pior que o marxismo cultural dentro da igreja, mas é algo que está ali bem equiparado. Eu achei muito bom o livro. Eu acho que ele trata muito bem essa questão da soberania, realmente, como você falou. Eu acho também que, biblicamente, é muito bem embasado. Eu compartilho da sua opinião aí. E aí eu tenho algumas perguntas aqui, né, sobre alguns capítulos, alguns temas do livro. Eu queria citar aqui, logo na introdução, uma coisa que me chamou a atenção. Ele fez uma menção, para entrar nesse assunto, né, das epidemias, das pandemias, que teve uma epidemia, né, que, segundo ele, essa epidemia do coronavírus não é algo sem precedentes, né, que na história da humanidade sempre houve epidemias aí até muito mais sérias. Não querendo minimizar, né, o problema do coronavírus, mas é uma realidade, né, que já houve pandemias mais sérias. Então ele cita aí que a epidemia da gripe espanhola de 1918, estima-se que 50 milhões de pessoas tenham morrido. E cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas, o que era 1/4 da população mundial da época. E aí ele fala lá todo um quadro dramático, né? Que as pessoas eram colocados os corpos na frente das casas, teve gente que tomou tiro porque não estava usando máscara. Foi um cenário dramático. Então você pensa, 50 milhões de pessoas morreram aproximadamente, né, com essa gripe espanhola de 1918. E aí, apesar de terem ocorrido epidemias, né, até piores do que o coronavírus na história, eu queria te perguntar aí, Pablo, o que você acha dessa pandemia, né, o que ela está trazendo de diferente para o mundo de hoje, especialmente para os cristãos nesse tempo? Sim, sim. Lembrando, pessoal que está entrando aí, a gente está comentando sobre esse livro, Coronavírus e Cristo, tá? Não é uma opinião estritamente pessoal minha e do Alexandre. A gente está comentando
esse livro aqui, para gerar um conteúdo aqui para o nosso canal no Instagram também. E sobre a sua pergunta, Alexandre, a gente tem que enfatizar aquilo que o Piper falou no livro, que foi o seguinte: ele disse que o passado é um aviso e não um destino. Que o passado, ele dá um norte para a gente, mas não quer dizer que aquilo irá acontecer novamente. A gente, graças a Deus, hoje a nossa ciência está muito mais avançada do que naquela época. Hoje os casos de coronavírus hoje, né, em muitos lugares já estão sendo controlados. Aquele pico que deu para a saúde, né, que a saúde não estava... A quarentena serve para quê? A quarentena serve para você não estourar o sistema de saúde, você não acabar com o sistema de saúde. A quarentena serve para que você consiga normalizar. As pessoas vão pegar o coronavírus depois da quarentena? Vão continuar pegando o coronavírus, mas a gente vai ter um índice menor de leitos ocupados. Então, isso é importante nesse sentido. A questão levantada com esse texto é se nós temos de fato, né, levando para esse lado, se nós temos de fato, debaixo de nossos pés, uma rocha que não se abala. O que a pandemia traz de diferente muitas formas de interação anteriormente vividas, hoje a gente não pode mais realizar. Hoje, por exemplo, abraçar e beijar uma pessoa que principalmente está no grupo de risco pode ser, por exemplo, algo muito perigoso. Então, nós vemos interações hoje, como a gente está fazendo aqui, de videochamadas, grupos se reunindo em salas virtuais, cultos online, né? Isso tem sido uma das principais mudanças que a gente está vendo. A internet está sendo uma ferramenta fundamental para esse tempo, principalmente para a igreja também. Muitos cristãos têm usado esse tempo para crescer, né, e desenvolver o seu relacionamento com Cristo. Mas o que eu acho que uma das coisas fundamentais que a igreja está aprendendo com essa pandemia é sobre as falsas teologias. Por quê? Principalmente no caso aí da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela se quebra por inteiro com a argumentação do Piper aqui no livro. Viva ou morra, esteja bem ou mal, você estará comigo. Ele comentou aqui no livro, né? Falando sobre Deus, falando com ele quando ele descobriu que tinha um câncer em 2005. No pensamento teológico, citado, né, da teologia da prosperidade, você não pode ficar mal, você vai ser próspero, você vai ter dinheiro, se você doar para a igreja, você vai receber de volta. Então, isso se quebrou por completo. As pessoas estão começando a enxergar, falando, mas espera aí, por que isso aqui está acontecendo? Mas o pastor tinha falado antes da pandemia que se eu fizesse isso, eu receberia em troca, mas eu não estou recebendo, que Deus que é esse? Ou a visão teológica, a pessoa começa a questionar, essa visão teológica aqui está errada, ou então esse Deus não existe. E graças a Deus, através dessas lives, nós temos alcançado muitas pessoas, né? Muita gente aí de renome tem feito diversas lives e alcançado muitas pessoas que têm esse contexto teológico diferente da realidade bíblica. Então, eu acho que o principal ganho nesse sentido é que nós estamos conseguindo avisar muito mais as pessoas sobre as verdades. As verdadeiras realidades da palavra, as verdadeiras realidades de Cristo. Se a gente for parar para pensar na teologia da prosperidade, né, Alexandre? Paulo foi o maior infiel da vida. Paulo foi um cara que não era crente. Morreu pobre, morreu decapitado e viveu só em prisão. Pois é, exatamente. Nós temos um comentário até do Carlos aí. As teologias que não estão fundamentadas em Cristo estão sendo colocadas à prova e não vão subsistir. É isso aí, Carlos. O pessoal vai entrando, vai chegando mais para a nossa live. É o Carlos mesmo? O Carlos, líder do GAP aí. Mas ele está... Seguinte, o livro do Piper é dividido em duas partes, né? A primeira é o Deus que reina sobre o coronavírus, e a parte 2, o Deus que está fazendo, o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, na parte 1 dos capítulos, né, que tem o título A Rocha é Justa, o Piper discorre ali sobre justiça, santidade e bondade de Deus. Ele coloca, inclusive, que esse é um tempo, né, Pablo, que muitas pessoas podem questionar, né, mas Deus não é bom, ele não é soberano, ele não tem o controle sobre tudo. Né? Então, o que você diria desse capítulo e dessa abordagem que o Piper faz?
Esse capítulo em específico é sensacional. É um capítulo que nos instrui sobre a realidade do caráter imutável de Deus. Se Deus não é justo, em meio a essa pandemia, nós não temos uma rocha justa, que ele comenta, né? É um dos capítulos mais importantes do livro. Deus é santo, Deus é justo, e aqui ele discorre falando sobre a santidade e a justiça de Deus em meio a esse caos. Nós temos aqui uma cosmovisão sendo aplicada, né, nesse sentido. Esse livro é totalmente um livro de cosmovisão também. Assim como esse outro que eu tinha indicado aqui no começo, Em Busca de Deus. Se você não leu, leia esse livro. É uma cosmovisão reformada na ideia de John Piper. John Piper ele foi muito influenciado por Jonathan Edwards, que foi um dos maiores teólogos que nós tivemos aí. Então, tudo que o Piper ele menciona, muito disso vem de Edwards. Então, a gente pode escolher uma boa teologia, a gente pode aprender, principalmente vem da Bíblia, né, gente? Não é que vem de Edwards e está tudo certo, mas vem da Bíblia, mas são teólogos, homens de Deus piedosos. Sobre a questão da cosmovisão, é o seguinte, o que é cosmovisão? É o óculos. O Alexandre não está me vendo, que a internet dele está ruim, mas o óculos, esse óculos aqui. O óculos significa a maneira que eu vou enxergar. Se esse óculos ele tivesse uma lente verde, tudo que eu ia olhar estaria verde. E a minha visão do mundo seria uma visão verde. Se esse óculos ele fosse, deixasse tudo rosa, o mundo seria rosa para mim. Então, a cosmovisão é a maneira que eu enxergo o mundo. É a maneira que é passada para mim, que eu recebo as informações e que eu consigo criticá-las, que eu consigo pensá-las dessa maneira. Então, o Piper ele traz aqui nessa cosmovisão cristã do livro a soberania de Deus, a santidade de Deus em meio ao caos e a justiça de Deus em meio à pandemia, em meio às dificuldades. Nesse livro que eu mencionei, o Em Busca de Deus, ele apresenta uma ótica um pouco diferente, mas nesse mesmo sentido de cosmovisão, que é o seguinte sentido. Ele pega e informa assim, imagina que Deus ele consegue olhar para a gente com duas lentes. Uma lente, ele vê o nosso tempo presente aqui agora, esse aqui que a gente está vivendo. E pela outra lente, ele vê o nosso futuro, ele vê já como tudo terminou. Porque Deus, ele não Deus Deus é infinito? Não, Deus ele é eterno. Deus ele não foi criado, ele é atemporal, ele não cabe nessa linha de tempo da gente. Então, quando nós estamos sofrendo algum tipo de repressão, nós estamos sofrendo algum tipo acometidos de doença ou algo assim, nós temos um Deus que está cuidando de nós, mas às vezes ele permite sim que esse tipo de coisa nos acometa. Ele permite sim, mas sempre que vem o Piper argumenta esse livro, algum juízo de Deus sobre as nossas vidas, não é para nos punir, mas é para nos corrigir. Não é para acabar com a nossa vida, mas é para nos ensinar, nos instruir. Então, esse caráter de santidade, de amabilidade, esse caráter de amor de Deus, de tudo isso que a gente presencia aqui, de justiça, são caráteres eternamente importantes, porque ele é um Deus eternamente justo, santo e amável e bondoso. Mas nós temos que entender que isso que nós estamos passando agora não é porque Deus ele é um Deus mau, mas é porque ele está chamando de volta a humanidade para ele, as coisas criadas, o mundo todo tá vivendo isso aí. Aonde que eu vou buscar esperança nesse tempo? Eu sou empresário e a minha empresa faliu. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que botar comida na mesa lá de casa. Aonde que você vai buscar esperança? Aonde que você busca a esperança? A nossa esperança está em Cristo, porque ela é uma rocha imutável, independente, assim como Paulo diz, se eu estou bem, se eu estou mal, se vivendo pouco, se vivendo muito, mas Cristo está comigo. Nós temos essa firme esperança. Isso, exatamente, Paulo. Um tapeceiro, né, Alexandre? Um tapeceiro, tem aquela música do tapeceiro do João Alexandre, que ele fala que o tapeceiro ele vai moldando, e às vezes a gente não entende aquelas linhas que ele está seguindo. Mas no final a gente vê uma obra de arte completa e linda. Sim, exatamente. Bom, Pablo, vamos lá. No capítulo 4 tem um ponto que eu acho que é bastante polêmico. Pelo menos eu, quando li, pensei que outras pessoas podem ter questionado bastante. Que é o capítulo intitulado Soberano sobre Tudo. E aí o Piper faz a seguinte afirmação. Sim. Portanto, o coronavírus foi enviado por Deus.
Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. Queria saber, Pablo, o que você acha dessa afirmação, uma vez que eu penso que muita gente, né, com essa afirmação categórica, né, de que o coronavírus foi enviado por Deus, muita gente prefere aquela abordagem de que algo que é mal é sempre enviado pelo diabo e que Deus apenas permite que aquele mal entre, né? E não que de fato tenha essa afirmação direta de que Deus é que trouxe o vírus. Eu queria saber a sua visão sobre essa afirmação aí do livro. Gente, só lembrando aqui, ó, nós estamos comentando sobre isso daqui, Coronavírus e Cristo, para quem está chegando aí agora. Nós estamos Tá a falando pessoa sobre esse livro perguntando do aí, John ó, Piper. livro do John Piper. Coronavírus e Cristo. Eu concordo com o Piper quando ele fala que Deus é soberano, obviamente, soberano sobre todas as coisas. E assim como eu mencionei na pergunta anterior, Alexandre, a dor para nós ela é purificadora e não punitiva. Deus ele é sim soberano sobre todos. A soberania de Deus nos dá a segurança de um futuro, nos dá uma esperança. A soberania de Deus está ligada diretamente na esperança do cristão que vive hoje para Cristo e que viveu e morreu por Cristo, né? Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Assim como Estevão, se você for parar para pensar na vida de Estevão ele foi o primeiro mártir cristão e ele acreditava tanto, mas tanto na soberania de Deus que preferiu se entregar do que duvidar. A morte para Estevão era desesperadora, assim como é desesperador para qualquer um de nós. Uma dor evitada por nós de qualquer maneira. Ninguém está querendo se entregar, ninguém quer se entregar à morte. Mas Estevão, ele entendeu que a soberania de Deus e a imagem de Cristo ressurreto que ele viu ali ao lado de Deus Pai, no momento que ele terminou aquele discurso diante dos judeus ali, e foi algo maravilhoso, e ele entendeu essa questão da soberania de Deus, e ele preferiu entregar o seu corpo à morte do que, né, omitir aquilo por conta de uma dor. Então a soberania de Deus, ela é enraizada dentro do nosso coração, nós entendemos que Deus é soberano, nós entendemos que vale a pena entregar tudo por Ele, porque nós cremos, de acordo com a nossa cosmovisão, que Ele entregou tudo por nós. Se Ele entregou tudo por nós, vale muito a pena viver por Ele. Nós confiamos em Deus soberano sobre tudo. E essa é a minha opinião, acompanhando o Piper aqui no livro. O Piper até cita, né, aquela passagem lá de Jó, né, muita gente usa essa outra visão que eu falei anteriormente por causa dessa passagem de Jó, né, onde Deus permite que o diabo toque nele, né? Uhum. Mas ele cita também essa passagem dizendo que mesmo ali, né, era uma situação específica e tal, Deus é soberano a tal ponto que mesmo quando ele permite que Satanás venha tocar em alguém, em alguma situação, ele só toca até o limite que ele permite, tamanha a soberania dele, né? Ele comenta que Satanás é um cão com uma coleira divina, né? Exatamente, ele fica numa coleirinha ali. Então, indo aí para a nossa próxima pergunta. Bom, é o seguinte, na parte 2 do livro, o Piper fala do que Deus está fazendo através da pandemia. Ele diz nos primeiros capítulos que o coronavírus pode ser parte do juízo de Deus sobre o pecado da humanidade e, em alguns casos, até julgamentos divinos específicos para algumas pessoas. O que você acha sobre essa parte que ele fala aí de que pode ser uma consequência do pecado e tudo mais? Eu deixei uma parte anotada aqui, deixa eu ver, eu acho que ela cabe aqui. Foi uma parte muito impactante para mim. Eu vou dar um spoiler do livro aqui para todo mundo que está assistindo a live, mas vai valer a pena demais, tá? Deixei uma parte anotada aqui, eu acho que ela se encaixa muito nessa questão. Eu já ia até utilizá-la em um texto, como fonte de pesquisa aqui para escrever um texto. Ele fala o seguinte, ó. Por que não deixar o mundo físico em uma boa ordem e trazer a miséria da alma humana, já que foi aí que o mal começa? Ele fala o seguinte, Deus amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que vemos ao nosso redor
em doenças e calamidades, se tornassem uma ilustração vívida de quão horrível é o pecado. Em outras palavras, o mal físico é uma parábola, um drama, uma sinalização que indica o ultraje moral de rebelar-se contra Deus. Por que isso seria adequado? Porque em nossa condição atual, após a queda, cegados pelo pecado, não podemos ver ou sentir como o pecado contra Deus é repugnante. Isso é a mais pura verdade. Todo mundo acha que nasce limpinho, santinho, purinho, e depois a sociedade corrompe de acordo com uma visão filosófica, principalmente dos filósofos iluministas lá, de Jean-Jacques Rousseau, que você nasce puro e a sociedade corrompe. Isso é mentira. Você nasce pecador porque você é filho de Adão e Eva, assim como eu. Nós nascemos pecadores. E nós não entendemos essa repugnância do pecado até que Cristo abra os nossos olhos. E ele continua aqui argumentando: dificilmente alguém no mundo sente o horror de preferir outras coisas a Deus. Quem perde o sono sobre o menosprezar diário de Deus por negligência e afronta? Ninguém. Mas como nós estamos sentindo uma dor física, né? Quão indignados nós podemos ficar se Deus tocar em nossos corpos? Podemos não nos entristecer pela maneira como nós desprezamos a Deus todos os dias em nossos corações. Mas deixe o coronavírus vir e ameaçar nossos corpos e ele terá toda a nossa atenção. Terá? A dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. A doença e deformidade são ilustrações de Deus no reino físico, de como é o pecado no reino espiritual. Isso é verdade. Mesmo que algumas pessoas mais piedosas do mundo sofram com essas doenças e deformidades, as calamidades são uma prévia de Deus do que o pecado merece e do que um dia vai receber 1000 vezes pior em seu juízo. São avisos, alarmes para nos despertar para um horror moral e a feitura espiritual do pecado contra Deus. E para finalizar, olha como que ele conclui essa parte. Que todos pudéssemos ver e sentir o quão repugnante, quão ofensivo e quão abominável é desprezar o nosso Criador, ignorá-lo, duvidá-lo, menosprezá-lo e dar-lhe menos atenção em nossos corações do que damos ao estilo dos nossos cabelos. Precisamos ver isso e sentir isso, ou não voltaremos para Cristo, para a salvação da feitura do pecado. Acorde, o pecado contra Deus é assim, é horrível, feio e muito mais perigoso que o coronavírus. Isso mesmo. Assim, para quem está chegando agora, ó, então, pessoal chegando agora, a Cláudia acabou de entrar, nós estamos falando aí sobre o livro Coronavírus e Cristo, do John Piper. E aí vamos passando aí, Pablo, tem uma próxima pergunta aí. O outro capítulo, ele fala, né, despertando-nos para a segunda vinda. O autor afirma que o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. E que isso seria parte daquelas chamadas dores de parto, né, que Jesus fala, que são as guerras, fomes, terremotos, citados ali por Jesus. Como você enxerga essa relação do coronavírus como um possível sinal da segunda vinda de Cristo? Rapaz, essa área escatológica aí não é muito a minha praia, mas eu quero mencionar aqui o que o Piper falou, e depois eu quero sugerir algo para a gente pesquisar no YouTube também, um conteúdo gratuito, excelente, para a gente estudar um pouquinho mais sobre escatologia, quem aí tiver afim. O coronavírus, ele menciona sobre todo o livro, né, grande parte dele, que ele é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo, né? Indicadores da vinda de Cristo são os seguintes, né? As guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, né? Isso tudo lá em Mateus a gente consegue achar. Mateus, no capítulo 24, fala sobre 24, no versículo 8, fala sobre as dores de parto, né? Que o mundo ele está como se fosse uma mulher dando à luz, né? Um novo mundo que Jesus trará à existência em sua vinda, né? Todos esses desastres e doenças são as dores, são a natureza, a criação gemendo, clamando para que
essa realidade seja transformada, né? Nós, nós gememos enquanto aguardamos a redenção dos nossos corpos quando Jesus vir. Redenção é aquilo que Jesus mesmo prometeu, que nós teríamos um novo corpo, né? Que nós morreríamos, mas nós ressuscitaríamos nesse corpo nosso mesmo, só que de uma maneira não corrompível, não corrompida, né? E falando sobre escatologia, eu gostaria já de aproveitar aqui para deixar indicado para o pessoal. Eu já disse que eu não sou especialista em escatologia, sou formado em teologia, estou graduando agora também o bacharelado, mas escatologicamente eu não me arrisco muito a falar sobre muitas coisas não. Mas tem um cara no YouTube que você pode pesquisar aí, Leandro Lima, só colocar lá no YouTube, Leandro Lima, escatologia. Você consegue verificar e será de muito valor para a sua vida, assim como tem agregado para a minha também. Leandro Lima, escatologia. Escatologia são o estudo das últimas coisas, tá, gente? Apocalipse, interpreta lá Daniel, o que o Daniel falou, João e tal. Sim. A gente vê muito, muito claramente, Pablo, né, que na Bíblia, né, não é dado, Jesus fala muito claramente que ninguém sabe a hora, né, ninguém saberia a hora da vinda de Jesus. O que a gente pode fazer é tentar interpretar os sinais, né, de acordo com as profecias, tudo que está na Bíblia, né? Então, Estou lembrando aqui de ano 2000, todo mundo ano 2000, Jesus vai voltar. Todo mundo falava assim, de 1000 chegará e 2000 sará. Aí todo mundo ia morrer em 2000. Pois é. A gente já teve situações dramáticas ao longo da humanidade, onde realmente parecia que era o fim, né? Inclusive uma delas foi essa gripe espanhola, depois ainda teve Segunda Guerra Mundial, teve o Hitler, teve um monte de coisa, né? Então é isso, mas a gente tem que estar sempre vigilante, né? Porque Jesus deixou claro que ele viria numa hora que ninguém estaria esperando. Então, exatamente quando ninguém estiver preparado é que ele vem. Bom, vamos aí para a nossa última pergunta. E aí já peço até para você deixar um recado para o pessoal aí. É a última já? Vai acabar. É a última já, cara. O negócio aqui é rapidinho. Vamos lá. O Piper afirma que o coronavírus é uma chamada estrondosa de Deus para realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Ou seja, nessa hora tudo fica menos importante, né? Dinheiro, ambições pessoais, entretenimento. Como você vê essa relação da vida cristã com o impacto do coronavírus? Rapaz, sobre a relação da vida cristã, eu tenho algo a mencionar, mas também sobre a realidade humana, que é a seguinte: o ser humano ele sempre criou falsos deuses para ele adorar. O ser humano ele tem esse vazio dentro do coração, essa necessidade de colocar algo no altar do seu coração. Em diversas vezes e diversos momentos, esse altar do nosso coração... Pode virar aí. Não, pode falar, é que eu não estou conseguindo aqui. Tem uma mensagem aqui embaixo. Vai, pode falar. Tá. E esse altar do nosso coração, ele é habitado por algo ou alguém. Ele pode ser habitado, seja por um namorado, seja por uma noiva, pode ser habitado por dinheiro. Esse altar pode ser habitado por diversas coisas ao mesmo tempo e não pelo Deus verdadeiro, e não pelo Deus criador. E o ser humano ele é mestre em fazer isso, né? Quando vem algum temporal como esse, aí nós entramos nessa argumentação do Piper. Será que a nossa vida ela está firmada, ela está presa, ela está calcada, né? A nossa casa, a nossa esperança está em algo que é palpável, em algo que é eterno, em algo que nós podemos acreditar, ou são em coisas que, na hora que vem o primeiro vento, já sai voando. Na hora que vem a primeira tribulação, a primeira dificuldade, nós já perdemos, né? O que Deus está fazendo através do corona é nos mostrar que nada nesse mundo oferece a segurança e a satisfação que nós só encontramos na grandeza e na dignidade infinitas de Cristo. Tem uma frase um trecho aqui do livro do C.S. Lewis, é o seguinte, C.S. Lewis é o criador das Crônicas de Nárnia, gente. Ele é um autor cristão, escreveu vários livros sensacionais, Cristianismo Puro e Simples,
Como Ser Cristão, várias alegorias, escreveu as Crônicas de Nárnia, que eu mencionei, Abolição do Homem, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, são vários livros muito interessantes que todo cristão deveria ler, que eu também gostaria de deixar aqui registrado. C.S. Lewis, ele disse o seguinte, presta atenção: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-las com outras coisas, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Então, é sensacional essa visão de C.S. Lewis, agrupado aqui com o pensamento de Piper, sobre a temporaneidade, né, que as coisas terrenas nos oferecem, sobre aquela falsa segurança momentânea e passageira, mas que nós deveremos colocar os nossos pés, nós devemos nos firmar verdadeiramente em Cristo. Se o estudo está ficando menos importante, o Alexandre, nós podemos ver uma quebra de altares, né, dessas idolatrias em nosso coração. Se a pandemia está te levando mais para perto de Deus, né, nos levando mais para próximos de Deus, nós devemos louvar a Deus por isso. Não lamentar profundamente, obviamente, por aqueles que não estão tendo essa oportunidade, ou porque estão sendo levados por um outro caminho, ou então porque, infelizmente, perderam as suas vidas, né? Mas se Deus está chamando alguém nesse tempo, né, a um despertamento, considere que isso, em meio ao caos, em meio a esses ossos secos, né? Quem não se lembra aí daquela passagem dos ossos secos, né? Sensacional. Então, no meio desses ossos secos, Deus está te levantando. Isso não é obra sua, mas é obra dele. Então, se ele está te chamando, cara, vai de cabeça, se entrega mesmo e coloque os seus pés sobre essa rocha. E como diria o profeta Mano Brown, né? Até do lixão nasce flor. Se Deus escolheu plantar o seu Espírito Santo dentro desse lixão aqui, dentro desse coração que só procede coisa ruim, só faz coisa ruim, Deus escolheu plantar algo que vai durar eternamente, algo que é santo, que é puro, né? O que a gente tem que fazer além de louvar Ele, de agradecer, de render graças, né? Ele, mesmo eu não tendo nada de bom, nós não temos nada de bom, mas Ele escolheu nos amar, então é isso. Nós devemos só responder com gratidão. Aí, gente, coronavírus e Cristo. Isso. Aí, agora voltou. Beleza. Voltou, mas nós já estamos despedindo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Vai ficar salvo, né, Alexandre? Esperamos que sim, né? Se der tudo certo, vai ficar salvo. Gente, baixa lá, de graça, tá? Coronavírus e Cristo. Entra aí na Amazon, tá de graça. Entra no site da Editora Fiel, que o livro físico tá de graça também, você só paga o frete para chegar aí na sua casa. Beleza? Beleza. E aí a gente vai... estaremos fazendo em breve aí a próxima live do GAP. Fica ligado aí nas divulgações. Beleza, pessoal? Forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.